São Paulo prepara duas novas saídas. A barca do São Paulo não para. Vamos estar falando aí sobre isso. Tem informação aí também importante sobre o Luan, informação de bastidor envolvendo aí também o técnico Luiz Ibodia. Vamos estar falando sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha, meu parceiro? Tranquilão? Então vamos embora aí para as notícias do São Paulo. E ontem tivemos aí o São Paulo fazendo o seu jogo a menos, que tinha aí da primeira rodada do Paulistão ainda, e foi aí, né, rapaz, no jogo de número 8 do São Paulo no Campeonato Paulista. E o que acontece? Temos uma estatística aqui que ela é muito curiosa em muitos aspectos. Olha só, campanhas do São Paulo nos 8 primeiros jogos do Paulistão, tá? Então, até esse recorte que até os 8 primeiros jogos do Paulistão. Em 2022, nos 8 primeiros jogos, São Paulo teve 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Em 2023, em 8 jogos, São Paulo teve 4 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Em 2024, nos 8 jogos, São Paulo teve 4 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Esse ano de 2025, São Paulo tem 8 jogos, 4 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Exatamente a mesma campanha, tá? Então nos últimos 4 Paulistão, né, contando com esse, né, 22, 23, 24 e 25, né, até os 8 primeiros jogos, São Paulo tem exatamente a mesma campanha, com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Exatamente a mesma campanha aí. Aí tava, pô, Gabriel, mas jogou com time reserva em alguns jogos. Sim, nos outros anos também, né? Ninguém aqui jogou com time titular em todos os jogos. Ninguém jogou porque, evidentemente, nem como, né? Porque o calendário aí não permite. E a mesma campanha do São Paulo. O São Paulo, né? Vamos ver em qual posição no geral o São Paulo vai ficar, porque o Corinthians é impossível, tem a menor possibilidade do São Paulo pegar o Corinthians. São Paulo estava com uma folga em relação ao Palmeiras, né? Porque o Palmeiras tem 13, São Paulo tinha 13, só que o São Paulo tinha 2 jogos a fazer ainda, né? Fez ontem contra a Inter de Limeira, né, empatou e foi para 14, então esse jogo contra o Palmeiras de domingo, ele vira até mais importante do que ele já era, né, já é importante só por ser um clássico. O clássico no Campeonato Paulista, ele é maior que o campeonato, né, São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, os clássicos eles são maiores, né, eles têm uma importância maior do que o próprio campeonato, né, o estadual tem dessas coisas aí. Então, cara, o São Paulo, né, que estava bem à frente em relação ao Palmeiras, né, que começou muito mal o Paulistão, irmão, agora tá um pontinho de diferença, né, eles têm 13 pontos, eles têm 14, e os jogos de domingo não pode perder, né, porque a gente pode ficar atrás do Corinthians na classificação geral, beleza, né, mas já tem que ficar em segundo, não dá pra ficar atrás de Corinthians e Palmeiras na classificação geral não, porque senão a gente se complica aí, né, nos jogos de mata e também na final, né, e evidentemente que para ser campeão, mano, tem que ter a melhor ou no máximo a segunda melhor campanha. Se tu for olhar os últimos campeões, irmão, é quase sempre o time que tem a melhor campanha, né? Então, você fazer a melhor campanha e descer na sua casa, irmão, é fundamental. É só você olhar os últimos campeões, os últimos títulos aí. O próprio São Paulo em 21, quando é campeão, ganha com a melhor campanha, né? O Campeonato Brasileiro tem essa questão aí. Geralmente, quem tem a melhor campanha consegue ser campeão, isso muito, evidentemente, depois que teve a torcida única, né? Aí tu vai jogar, por exemplo, uma semifinal contra o Corinthians e o Palmeiras, tu tem a melhor campanha, tu joga em casa com torcida só sua. Afinal, o segundo jogo é na tua casa. E isso faz muita diferença, né? Só você ver aí os últimos anos, tá bom? Aí, rapaziada, o que acontece? Tivemos o jogo do São Paulo ontem contra a Inter de Limeira, né? E com público ridículo, e quando eu falo ridículo não é nem em relação à torcida, né? Porque a culpa não é nem da torcida. Vamos lá, ó. Jogo em Brasília é o de menor público do São Paulo em quase 6 anos. Olha que bizarro isso aqui. Tivemos ontem 10.060 torcedores pagantes que foram assistir o empate sem gols contra a Inter de Limeira, tá? 10.060 pessoas estavam no estádio, tá? Esse público é o menor desde o dia 2 de junho de 2019, quando o São Paulo enfrentou o Cruzeiro no Pacaembu pelo Brasileirão, né? Foi 1-1 esse jogo, que teve 7.853 pagantes, tá? Informação aí do Anotações Tricolores, né? Que é uma página espetaculares aí, né? Que sempre traz estatísticas e números muito legais aí sobre o São Paulo, tá? Então, desde 2009 no jogo do Pacaembu, pra você ter ideia, o jogo do Pacaembu, tá?
De lá pra cá já fechou Pacaembu, já teve reforma, já voltou para Pacaembu, né? Então, desde esse dia de 2019, o São Paulo não tinha um público tão ruim, igual foi ontem contra a Inter de Limeira, né? Cara, 10 mil pessoas é muito baixo, cara. Ainda mais que lá em Brasília tem muito torcedor de São Paulo. Pô, você já foi jogar em Brasília com, né, até com bem mais que isso aí, pô, com 25 mil, com 30 mil, já jogou em jogos lá com bem mais público que teve aí desde o jogo de ontem. Aí que eu falei, a culpa nesse jogo especificamente não é da torcida. Como assim a bandeira da torcida? Porque, cara, primeiro que já começa que não é um jogo atrativo, né? São Paulo e Inter de Limeira, né? É um jogo que você esperava que o São Paulo fosse jogar com tranquilidade, sem muito esforço, e nem esteve. Já começa que não é um jogo atrativo. Segunda coisa, segunda-feira, o jogo. Terceiro, 9h30 da noite de uma segunda-feira. E o ingresso estava muito, muito caro, né? Pra você ter ideia, o ingresso mais barato do jogo de ontem era R$80. São Paulo e Inter de Limeira, segunda-feira, 9h30 da noite, o ingresso mais barato era R$80, o que é uma brincadeira aí de mau gosto, né? Olha só, o jogo ontem teve aí uma renda de R$654 mil, o que fez com que o ticket, tá, e fosse maior do ano nos Jogos do São Paulo. Foi o maior ticket médio do ano, tá? Se for pegar todos os Jogos do São Paulo na temporada, o maior ticket médio aí foi ontem. Pra você ter ideia, nem o jogo do São Paulo contra o Corinthians, né, cara? Contra o Corinthians aí, foi tão caro quanto o ticket médio de ontem. Tem noção de que bizarrice é essa, cara? São Paulo e Corinthians, que você sabe que vai estar o estádio lotado, que tem muito mais demanda, que muito mais gente vai procurar ingresso, que muito mais gente vai comprar. O jogo do contra o Corinthians teve um ticket médio, né, de ingresso no valor menor do que o jogo de ontem contra a Inter de Limeira. Como é que você aceita um negócio desse, cara? Não é pra ficar puto? Os caras parecem que faz tudo, mano, pra poder afastar o torcedor, né? Os caras, vamos lá, rapaziada, o que a gente tem que fazer aqui pra afastar o torcedor? Ter menos público possível. Então vamos lá, vamos pôr aqui, né, já começa com um jogo em Brasília, que o São Paulo levou pra Brasília. Vamos pôr numa segunda-feira, 9h30 da noite, né? As pessoas, né, não tem que trabalhar no dia seguinte, né? Então vamos pôr 9h30 da noite aí. E vamos colocar aí o ticket médio do valor do ingresso, o mais caro do ano do São Paulo. Aí os caras vão lá, irmão, faz todo um combo ali pra poder afastar o torcedor do estádio. É um negócio, irmão, que dá nojo, né, cara? Um negócio que é literalmente vergonhoso. Aí, vou repetir. São Paulo e Inter de Limeira teve um ticket médio maior do que São Paulo e Corinthians aí no Paulistão. Tá? E o São Paulo eu sei que tá a questão de ter que levar o jogo para outro estado e tudo mais, porém o São Paulo tem muita culpa nisso. O São Paulo jogou outro contra a Inter de Limeira e quinta-feira tem outro jogo lá contra o Velo Clube. Cara, isso aqui é jogo, né? É uma situação pro São Paulo pegar esses dois jogos em Brasília, irmão, fazer lá, sei lá, inventa um combo lá, faz uma promoção num valor baixo pro torcedor do São Paulo poder pelo menos ter a chance de ir um dos dois jogos e fazer uma promoção para os caras comprarem lá os dois ingressos para poder ir nos dois jogos, contra a Inter de Limeira e contra o Velo Clube. É isso que tem que fazer, cara, porque não são jogos atrativos aí, entendeu? Você tem que fazer, o clube tem que fazer esse jogo ser minimamente atrativo para o torcedor, que é colocando o ingresso aí, né, no valor justo, no valor baixo e fazendo a promoção para os dois jogos, né, já que são dois jogos seguidos em uma semana, para esses jogos em Brasília, né? Os caras não fazem, né? É impressionante como os caras afastam o torcedor aí do estádio. Pra vocês terem ideia, ano passado, em 2024, os dois piores públicos do São Paulo foram 24.153 pagantes contra o Juventude, tá? E também contra o Corinthians lá em Brasília também, tá? São Paulo e Corinthians teve 25.898 pagantes, tá? Foram os dois piores públicos do ano do São Paulo, tá? 24 mil e 25 mil do ano passado, os dois piores. Esse ano o pior é 10 mil, que é o jogo aí, né, de ontem contra a Inter de Limeira, né? E que é o pior desde 2019, né, no jogo contra o Cruzeiro aí. Inacreditável, cara. Simplesmente inacreditável aí. Mateuzinho, lateral direito do Corinthians, elegeu o Lucas Moura como adversário mais difícil de enfrentar no Paulistão, rapaziada. A TNT fez uma brincadeira de mata-mata ali com o Mateuzinho, né? E tinha vários jogadores, né? Tinha Estevão, tinha Veiga, tinha o Oscar, tinha o Lucas, o Cleison, Pita, Guilherme, Soteldo, né? E ele escolheu aí o Lucas como jogador mais difícil de enfrentar, de marcar. Aí o Mateuzinho sabe muito bem como é que é enfrentar aí o Lucas, né, cara? O Lucas realmente, cara, pro defensor, aí literalmente, não tenho dúvida alguma de que é um inferno marcar o Lucas, né, cara, pela velocidade que ele tem, pela qualidade, pela força que ele tem, né, irmão? Quando ele pega a bola, ali começa a arrancar, é muito difícil tu parar, ele só para na falta. E o Mateuzinho elegeu ele como jogador mais difícil aí
né, de marcar no Paulistão, tá bom? Bom, vamos avançando aí, vamos mudar o tema e vamos falar aí sobre o Luan, rapaziada, porque o negócio é o seguinte, o Santos Longo tá aí rescindindo o contrato com o São Paulo para voltar pro Belgrano, e muitas pessoas falam, pô, então o Luan pode ganhar chance porque a gente tá com um problema na posição de primeiro volante, né, porque só tem o Pablo Maia, quando o Pablo Maia tá fora, era o Santos Longo que jogava, só que agora ele vai embora. Né? O outro que tem também para essa posição é o Luiz Gustavo, só que o Luiz Gustavo está machucado, né? Então só era Pablo Maia e Santilongo para a posição de primeiro volante. Aí tá aí, ó. Segundo o portal Trivela, mesmo com a saída de Santilongo, o Zubeldia não pensa em integrar o Luan e também o Lisiero. Os dois cumprem uma rotina de treinos em horário inverso ao elenco e aguardam ofertas para seguir o seu futuro, tá? Então, mesmo com o Santos Longo sair, tá? Não tem nenhuma chance do Luan aí ser integrado ao elenco do São Paulo. A gente fala integrado porque ele não tá no elenco, né? O São Paulo treina no horário, o Liseiro e o Luan treinam em outro horário, né? Aí, treinam separado porque eles estão literalmente fora dos planos do São Paulo. Então, mesmo com o Santos Longo saindo, não tem chance aí do Luan ser integrado aí ao time do São Paulo, nem ele e nem o Lisiero, né? Tô falando mais do Luan porque o Luan é o primeiro volante, o Lisiero é o segundo. Cara, eu tenho a impressão de que vai acontecer alguma coisa com o Luan além, sabe, do campo, porque não é possível o cara não tá nem no elenco, sabe? Eu acho muito estranho não tá nem no elenco, porque ele tinha jogado bem no ano passado no Vitória, não é que ele tava encostado lá, não tava jogando, tava antes de ser emprestado, aí ele vai pro Vitória, consegue jogar bem, foi até titular ali por um período, né, do time do Vitória. E o Vitória tinha até interesse em comprar ele, mas o Vitória não conseguiu comprar porque eles entendiam que era muito caro, né? Pelo que o Vitória podia pagar ali. Então, sei lá, mano, acho que tem alguma coisa a mais aqui em relação ao Luan que a gente não sabe. Pode ser o extracampo. Quando ele tinha renovado o contrato dele, né? E depois nem jogou, né? Teve lesão grave no São Paulo. Teve muita informação que ele estava com problema extracampo, né? Que ele tinha deslumbrado um pouco, não sei se é isso, mas eu acho que tem alguma coisa a mais aí. Além do campo, né? Porque eu acho muito estranho o cara não tá nem treinando com o elenco do São Paulo, sendo que ele vinha jogando bem no Vitória, né? Como eu falei, ele vinha jogando bem no Vitória, ele tinha recuperado minimamente ali o bom futebol que ele tinha jogando no clube baiano no ano passado, né? Enfim, vamos ver se vai chegar propostas pra eles aí ou não, porque são dois jogadores que estão na folha do São Paulo, tanto o Lisiero, né? O Luan, o Orejuela também, jogadores que estão treinando, estão na folha do São Paulo e nem jogam, né? Os caras nem treinam com o elenco aí principal do São Paulo, tanto é que na coletiva do último jogo, né? Perguntaram pro jogador, se não me engano foi o jogo contra o Bragantino, foi contra o Bragantino no sábado que perguntaram na coletiva pro subir do Luan, ele falou, quem que é o Luan, né, porque ele nunca treinou com o Luan na vida dele, porque o Luan treina separado. Aí, então, enfim, falando aí em saída em quem não vem jogando, vamos falar aí sobre o Henrique Carmo e o Rodriguinho, tá? Segundo o Eduardo Afonso dos canais ESPN, o Rodriguinho e o Henrique Carmo vão ser emprestados. O Rodriguinho está lesionado e deve perder espaço para o Matheus Alves, enquanto o Henrique Carmo não deve ter chance pela alta concorrência no setor. Cara, vamos lá. Tem alguns pontos que eu acho muito interessante. O Rodriguinho, ele sempre foi muito especulado para sair do São Paulo. Aí começou a informação de que ele estava treinando bem, que não sei o que ele ia ficar. Aí beleza, ele joga aquele jogo contra o Botafogo na estreia do Paulistão, joga muito mal. Aí depois joga contra a Portuguesa, joga bem, né? Aí depois o cara tá machucado já, tem um monte de dor no treino, aí fica complicado também. Na hora que o cara tem uma mínima aparição ali, né, que foi o jogo contra a Portuguesa, o cara se machuca e não consegue mais jogar. Então ele deve perder espaço aí para o Matheus Alves, que é da mesma posição, campeão da Copinha, subiu agora aí, fez um jogo até aceitável contra o Bragantino, ontem acabou que não entrou, né? Então aí acho que tudo bem em relação ao Rodriguinho, porque acho que o Rodriguinho tinha que ter sido emprestado já há muito tempo, cara. Ele subiu pro São Paulo, se eu não me engano foi em 22, foi 22 ou foi 23, já tem muito tempo que ele tá no profissional do São Paulo e, cara, já acho que já era muito tempo aí já para ele ter sido emprestado. Né? Joga em outro clube, ganhar, rodar experiência e depois voltar pro São Paulo. Agora, a questão do Henrique Carmo é uma brincadeira de mau gosto, né, cara? Deixa eu olhar aqui que idade que o Henrique Carmo tem, se eu não me engano ele tem 18 anos, se eu não me engano ele tem idade ainda para poder jogar na base. Até agora, eu juro pra vocês que eu não entendi, tá? O Henrique Carmo tá no profissional do São Paulo, porque a gente já chegou a comentar sobre isso aqui em outros vídeos. O Visoli, aquele mesmo que trabalha no São Paulo, ele deu uma entrevista lá pro Tricolaço, né, que é o podcast do Arnaldo Tironi, e o próprio Visoli falou que tinha jogadores do São Paulo que sobem pro time profissional
e que não querem descer pra base, porque tem muito esse negócio, o cara só profissional para treinar, mas muitas vezes tem que jogar também na base. E tem muito jogador que não quer voltar pra base, né? E o Visual falou isso no podcast. Nesse podcast estava o Arnaldo Ribeiro, né? E o Arnaldo Ribeiro falou, depois de trazer a informação, de que um dos jogadores que não queria voltar pro time da base era o Henrique Carmo, né? Era o Henrique Carmo. E isso é muito bizarro, por quê? Presta atenção nisso aqui, cara. Olha que negócio inacreditável. O Henrique Carmo foi chamado para voltar para base, né? Ele tava, sempre pra lembrar, ele estava inscrito na copinha desse ano, que o São Paulo foi campeão, ele estava inscrito, né? E não foi porque ele não queria voltar. Olha que loucura. Ele só profissional não quer voltar para base. Ponto. São Paulo é campeão da copinha, onde ele estava inscrito. O Lucas Ferreira, que era titular da copinha, um dos destaques da copinha, é da mesma posição, né? Joga pelo lado direito do campo, mesma posição. Lucas Ferreira é campeão da copinha, só pro profissional. E joga mais no profissional do que o Henrique Carmo, que estava lá e que não quis voltar para a copinha, né? Então o garoto que joga a copinha subiu o profissional, que é o Lucas Ferreira, e já joga mais minutos, joga mais tempo, joga mais jogos do que o Henrique que estava lá. Pra você ver como é que é as coisas, né? Isso porque o cara não quis voltar. Aí é aquele negócio, se você na base, como o Lucas Ferreira, é campeão, é destaque, irmão, você chega no profissional com outro status, né? Você chega com expectativa, vai ganhar mais minutos, que é o que está acontecendo com o Lucas Ferreira em relação ao Ricardo. Eu queria entender, juro pra vocês, quem é que subiu o Ricardo profissional e por qual motivo. Porque ele sobe no ano passado, tá? Quando tinha o William Gomes, que jogava no lado esquerdo, mas ele pode também jogar na direita, né? Tinha ali, o William Gomes podia jogar, tinha o Wellington Rato, tinha o Eric, né? O Michel Araújo já jogou ali, mano, tinha uma porrada de jogador pra jogar no lado direito. Muito mais jogador tinha no passado quando ele subiu do que tem agora, né? E então, ele subiu para o ano passado sem nenhum motivo, porque ele tem idade para jogar a base ainda. Era para ele estar jogando a copinha esse ano como ele estava inscrito, mas o Zubeldia achou melhor pegar ele e levar para o profissional do São Paulo. Aí o moleque sobe, não joga, não tem espaço, aí não joga na base e agora vai ser negociado. É um negócio inacreditável, que valoriza muito aí o jogador. Então, é impressionante como o trabalho de transição do Henrique Carmo foi horrível, tá? Fizeram tudo errado. Né? Tanto é que ele está desvalorizando agora, e como o Eduardo Afonso trouxe, ele vai ser emprestado pelo São Paulo, tá? Então, foi uma transição aí, irmão, da pior maneira possível que foi feita em relação ao Ricardo. Bizarro. Subir sem necessidade, tinha um monte de jogador na posição dele, era pra estar jogando a copinha, né? Aí o moleque tava jogando a copinha da posição dele, sobe, joga, marca ele, agora ele vai sair. Cara, meu irmão, a transição do Henrique Carmo é uma das piores que eu já vi. Das piores, né? Das piores, porque não tem motivo algum. É inacreditável, cara. Ele não quis voltar pra Copa. E o moleque sobe, o Lucas Ferreira, cara, é bizarro aí, né? E agora ele vai ser emprestado pra ganhar experiência, ganhar rodagem em outro clube que não tem idade pra jogar em Coutinho, mas não quer voltar. Meu parceiro, dá aquela moralzinha, se inscrevendo no canal, deixando seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.